Se você gosta de histórias que te prendem do início ao fim, se inscreva no canal agora, porque o que você vai ver é uma das maiores tragédias do patrimônio brasileiro. 31 de março de 1989, madrugada na Avenida Paulista, em São Paulo. Uma série de explosões abala a avenida mais famosa do Brasil. Moradores acordam assustados, pensando ser um terremoto. A polícia é acionada imediatamente. Quando chegam ao local, encontram uma cena absolutamente surreal. Um dos palacetes mais luxuosos e históricos da cidade estava com a estrutura comprometida por explosivos. 200 quilos de dinamite haviam sido detonados no porão. Mas aqui está o choque. Não foram bandidos, não foi terrorismo, não foi acidente. Foram os próprios donos da mansão que tentaram destruir sua própria casa histórica de 4.400 metros quadrados, avaliada em centenas de milhões de reais. O palacete resistiu heroicamente à explosão, mas o que aconteceu nos anos seguintes foi ainda mais trágico e revoltante. Esta é a história da mansão Matarazzo e de como a ganância de uma família destruiu um século inteiro de história brasileira. Mas antes de entender por que alguém tentaria explodir a própria casa, você precisa conhecer quem construiu esse império. Nossa história começa em 1881, do outro lado do Atlântico, numa pequena e pobre cidade chamada Castellabate, no sul da Itália. Francesco Antônio Maria Matarazzo tinha apenas 27 anos, quando tomou a decisão que mudaria não só sua vida, mas também a história industrial de um país inteiro. Ele embarcou para o Brasil com sua esposa Filomena, algumas roupas na mala e praticamente nenhum dinheiro no bolso. Era mais um entre milhões de imigrantes italianos fugindo da pobreza europeia em busca do sonho americano, ou neste caso, do sonho brasileiro. Francesco chegou em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, e começou da forma mais humilde possível, vendendo banha de porco de porta em porta. Mas aquele jovem italiano magricela tinha algo que a maioria não tinha: visão de negócios, ambição desmedida e uma capacidade de trabalho sobre-humana. Em poucos anos, Francesco não estava mais apenas vendendo banha, ele estava produzindo. Montou sua primeira pequena fábrica processando gordura suína. O negócio deu certo. Então, ele expandiu para a farinha de trigo, depois tecidos, produtos químicos, metalurgia, alimentos. O homem era literalmente uma máquina de construir indústrias. Tudo o que tocava se transformava em ouro. Em 1890, apenas 9 anos depois de chegar ao Brasil sem nada, Francesco Matarazzo já não era mais um simples imigrante. Ele era um empresário em rápida ascensão, comandando múltiplas fábricas. E em 1896, com 42 anos de idade, casado há 20 anos, pai de 9 filhos e com fortunas se acumulando, ele decidiu fazer uma declaração pública e definitiva de seu sucesso. Ele construiria uma mansão digna de sua grandeza na recém-inaugurada Avenida Paulista, que naquela época estava se tornando o endereço mais nobre e desejado de São Paulo. A mansão que Francesco construiu não era uma casa comum. Era um palacete monumental em estilo neoclássico, que ocupava um terreno gigantesco de 12.000 metros quadrados, repleto de jardins exuberantes com plantas nativas e europeias. O palacete em si tinha 4.400 metros quadrados, distribuídos em 19 quartos luxuosos, 17 salas de estar e jantar, 3 adegas climatizadas para os melhores vinhos europeus, cozinha profissional com azulejos importados do chão ao teto e uma biblioteca de dar inveja a qualquer universidade, com milhares de livros raros em italiano e em português. A decoração era digna de reis europeus. Móveis venezianos feitos à mão por mestres artesãos, portas florentinas entalhadas em madeiras nobres, mesas chinesas antiquíssimas, pratarias e porcelanas das melhores manufaturas da Europa e da Ásia.
E nas paredes dos salões principais, obras de arte originais de mestres como Peter Paul Rubens, Peter Bruegel e Canaletto. Cada uma dessas pinturas valia fortunas. Na fachada principal, para que absolutamente ninguém esquecesse quem morava ali, estava esculpido em mármore travertino italiano o brasão oficial da família Matarazzo. Aquela mansão não era só uma casa, era uma declaração. Era Francesco dizendo ao mundo: o menino pobre de Castellabate conquistou tudo, e Francesco não parou de conquistar. Nos anos seguintes, ele continuou expandindo seu império industrial de forma agressiva e implacável. Comprava concorrentes, abria novas fábricas, diversificava produtos, investia em tecnologia. Quando Francesco Matarazzo morreu em 10 de fevereiro de 1937, aos 83 anos de idade, ele era oficialmente o homem mais rico do Brasil, o italiano mais rico do mundo inteiro, e possuía a quinta maior fortuna pessoal do planeta, estimada em 20 bilhões de dólares, uma quantia absolutamente astronômica para a época. Seu império, as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, era o maior complexo industrial de toda a América Latina, empregando diretamente mais de 30 mil trabalhadores em dezenas de fábricas espalhadas pelo Brasil inteiro, produzindo literalmente de tudo: tecidos, alimentos, produtos químicos, metalurgia, inclusive energia elétrica e ferrovias. Seu enterro foi um evento histórico que paralisou São Paulo. 100 mil pessoas saíram às ruas para acompanhar o cortejo fúnebre numa cidade que tinha apenas 1 milhão de habitantes na época. 1 em cada 10 paulistanos estava nas ruas prestando homenagem ao Conde Matarazzo. A mansão da Avenida Paulista era o coração pulsante daquele império. Ali, Francesco tomava as decisões bilionárias. Ali aconteciam as reuniões de negócios mais importantes. Ali, a elite paulistana se reunia nas festas mais exclusivas e luxuosas que o Brasil já viu. Entre os anos 1920 e 1930, conforme o império crescia, a mansão também cresceu. Francesco comprou os terrenos vizinhos e mandou construir um andar superior, ampliando ainda mais o palacete. Mas então Francesco morreu, e o império passou para as mãos de seu filho, Francisco Matarazzo Júnior, carinhosamente conhecido como Conde Chiquinho. Chiquinho era o penúltimo dos 13 filhos de Francesco. Originalmente não era ele quem deveria herdar o império, era seu irmão mais velho, Ermelino. Mas Ermelino morreu prematuramente, e Francesco escolheu Chiquinho para ser seu sucessor. E Chiquinho assumiu o comando das indústrias Matarazzo no início dos anos 1940. Chiquinho Matarazzo tinha a ambição do pai, mas também tinha algo a mais: um gosto refinadíssimo por luxo e sofisticação europeia. Uma de suas primeiras decisões como líder do império foi olhar para a mansão de seu pai e decidir que não era grandiosa o suficiente. Ele queria algo ainda mais espetacular, ainda mais impressionante. Em 1940, Chiquinho contratou ninguém menos que Marcello Piacentini, um dos arquitetos italianos mais renomados e importantes do século XX, e encomendou um projeto completamente novo para a residência. Não foi uma simples reforma ou modernização, foi uma reconstrução total e radical. A mansão original foi praticamente demolida e reerguida do zero, seguindo o novo projeto de Piacentini. O resultado foi uma obra-prima arquitetônica absoluta que mesclava a imponência clássica italiana com toques de modernidade, criando um palacete ainda mais luxuoso e sofisticado que o original. E foi nessa nova versão magnificente da mansão Matarazzo que aconteceu o que é considerado até hoje um dos eventos sociais mais lendários da história brasileira: o casamento de Filomena Matarazzo, filha de Chiquinho, com o industrial carioca João Lage. A festa de casamento entrou para a história como a milésima-segunda noite da Avenida Paulista e durou incríveis 3 dias e 3 noites ininterruptos. Não foi uma festa,
Foi um espetáculo de poder e riqueza que o Brasil jamais havia visto. Toda a elite brasileira estava presente: políticos, empresários, artistas, intelectuais. Champanhe francês das melhores safras correndo sem parar. Banquetes intermináveis preparados por chefes europeus especialmente trazidos para o evento. Orquestras se revezando tocando música clássica e jazz. Salões inteiros decorados com flores importadas. Foi o auge absoluto da mansão Matarazzo. O momento em que o poder e a riqueza da família brilhavam com mais intensidade. Mas como em todas as histórias de grandeza excessiva e luxo desmedido, a queda estava chegando. Chiquinho Matarazzo comandou o império familiar com mão de ferro e visão estratégica por mais de 3 décadas. Mas o mundo estava mudando rápido demais. A industrialização brasileira se intensificou e ficou muito mais competitiva. Novos empresários ambiciosos surgiram de todos os lados. O quase monopólio que os Matarazzo tinham em diversos setores começou a ser quebrado gradualmente. As margens de lucro diminuíram. Algumas fábricas começaram a operar no prejuízo. O império, que parecia indestrutível, começou a mostrar rachaduras. E então, em 1977, veio o golpe definitivo. Chiquinho Matarazzo morreu. A condessa Mariângela Matarazzo ficou viúva e continuou morando na mansão junto com sua filha Maria Pia. Mas sem a liderança forte de Chiquinho, o império entrou em declínio acelerado e aparentemente irreversível. Fábricas começaram a fechar uma após a outra. Negócios foram vendidos a preço de banana. Dívidas astronômicas se acumularam. E a mansão, aquele símbolo máximo do poder Matarazzo, tornou-se cada vez mais cara e difícil de manter. O IPTU anual da propriedade era de R$400 mil, e isso apenas de imposto predial. A manutenção de um palacete histórico de 4.400 metros quadrados, com jardins de 12 mil metros, custava literalmente uma fortuna todo mês. Jardineiros, seguranças, eletricidade, água, reparos constantes na estrutura centenária. E o dinheiro estava acabando rapidamente. Em 1989, Mariângela e Maria Pia finalmente se mudaram da mansão para um apartamento moderno e mais prático. A casa histórica ficou completamente vazia e abandonada. Um símbolo de glória passada começando a se deteriorar lenta e tristemente. Mas foi exatamente nesse momento de abandono que veio o golpe que mudaria tudo. Em março de 1989, a Prefeitura de São Paulo, comandada pela prefeita Luísa Erundina, decidiu oficialmente iniciar o processo de tombamento da mansão Matarazzo. Tombamento no Brasil significa que o imóvel se torna oficialmente patrimônio histórico protegido pelo poder público. Isso significa que não pode ser demolido. Não pode ser substancialmente alterado e deve obrigatoriamente ser preservado para as futuras gerações. A prefeita Erundina tinha um plano específico e até bastante irônico para a mansão. Ela queria desapropriar o imóvel e transformá-lo no Museu do Trabalhador, uma instituição dedicada a contar a história dos operários e trabalhadores que construíram São Paulo com suas próprias mãos. A ironia era óbvia. A fortuna Matarazzo foi construída literalmente nas costas de dezenas de milhares de trabalhadores brasileiros e imigrantes que trabalhavam em condições duríssimas nas fábricas da família, ganhando salários miseráveis enquanto os Matarazzo acumulavam bilhões. Transformar a mansão da família em um museu celebrando os trabalhadores era quase uma justiça poética. Mas a família Matarazzo não viu poesia nenhuma nisso. Eles ficaram absolutamente furiosos com a possibilidade de tombamento. O motivo era simples e brutal: dinheiro. Aquele terreno na esquina da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, 12 mil metros quadrados, numa das localizações mais valorizadas do planeta, valia uma fortuna incalculável.
Incorporadores imobiliários estavam dispostos a pagar centenas de milhões de reais por aquele terreno para construir torres comerciais e shopping centers. Mas, com o tombamento, a família não podia vender, não podia demolir. Estava presa a uma propriedade que custava uma fortuna para manter e que não gerava absolutamente nenhuma receita. E foi nesse contexto de desespero financeiro e raiva extrema que aconteceu o impensável, o evento que chocou o Brasil inteiro. Na madrugada de 31 de março de 1989, uma série de explosões violentas sacudiu a Avenida Paulista inteira. Moradores de prédios vizinhos acordaram aterrorizados, achando que era um terremoto ou um ataque terrorista. Vidros de janelas quebraram com a onda de choque. Alarmes de carros dispararam por toda a avenida. A polícia militar foi acionada imediatamente e chegou ao local em minutos. A cena que encontraram era de completa destruição. Alguém havia colocado estrategicamente 200 quilos de dinamite industrial no porão da mansão Matarazzo e detonado tudo de uma vez numa tentativa clara e deliberada de implodir completamente a construção histórica. A intenção criminosa era óbvia. Se a mansão fosse totalmente destruída, não haveria mais nada para tombar. O processo de tombamento cairia por terra e o terreno ficaria livre para venda e demolição legal. Mas aconteceu algo inesperado. A mansão resistiu. Aquelas paredes construídas com técnicas e materiais do final do século XIX eram incrivelmente sólidas. A estrutura ficou severamente comprometida e abalada. Rachaduras enormes surgiram por todas as paredes, mas o palacete simplesmente se recusou a desabar completamente. Técnicos especializados da prefeitura foram imediatamente ao local para investigar. A conclusão foi técnica, mas absolutamente clara. Aquilo foi uma tentativa deliberada, premeditada e criminosa de implosão. Não foi acidente. Não foi vandalismo aleatório. Foi sabotagem calculada. E havia apenas um suspeito óbvio, a própria família Matarazzo, que tinha todos os motivos financeiros do mundo para querer ver aquela mansão destruída. A família, obviamente, negou qualquer envolvimento direto na explosão, mas a guerra judicial se intensificou dramaticamente. A prefeitura acusou publicamente os Matarazzo de tentativa de destruição de patrimônio histórico. A opinião pública se dividiu violentamente. Alguns defendiam a família, dizendo que ninguém deveria ser forçado a manter uma propriedade que não quer. Outros atacavam dizendo que patrimônio histórico pertence à sociedade e não pode ser destruído por interesses privados. Em 16 de março de 1990, quase um ano depois da tentativa de explosão, o COMPRESP, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, tombou oficialmente a mansão Matarazzo por unanimidade absoluta de votos. Os conselheiros entenderam que se tratava de um bem de altíssimo interesse cultural, ambiental e de referência urbana, fundamental para a memória da cidade. A mansão representava concretamente toda a história da industrialização paulista e brasileira. Era um testemunho físico de uma época inteira. Mas a família Matarazzo não aceitou essa decisão. Eles contrataram os melhores e mais caros advogados do país. Entraram com dezenas de recursos judiciais. Processaram a prefeitura exigindo indenização milionária. Argumentaram que o tombamento era confisco disfarçado de proteção cultural. E continuaram deixando a mansão abandonada, se deteriorando cada vez mais, quase como uma forma de chantagem. Se não nos deixam vender, vamos deixar apodrecer. Os anos passaram em batalhas judiciais intermináveis. A mansão continuou vazia e abandonada, virando gradualmente uma ruína. Sem manutenção adequada,
A estrutura já comprometida pela explosão foi se deteriorando cada vez mais rápido. Infiltrações, rachaduras crescentes, vegetação invadindo, vidros quebrados. Era de partir o coração ver aquele palacete magnificente morrendo lentamente. Em 1993, Paulo Maluf assumiu a prefeitura de São Paulo. E em março de 1994, a família Matarazzo finalmente conseguiu uma vitória judicial devastadora para o patrimônio histórico brasileiro. Uma medida judicial suspendeu completamente os efeitos do tombamento. A proteção legal desapareceu. A mansão estava juridicamente livre. E livre, nesse contexto, significava apenas uma coisa: demolição autorizada. Em 1995, enquanto ainda havia alguns recursos judiciais desesperados tentando reverter a decisão, a família Matarazzo começou a transformar os lindos jardins históricos da mansão em um estacionamento comercial comum. Era uma forma de gerar alguma receita para pagar o IPTU absurdo de R$ 400 mil anuais. O símbolo máximo da riqueza industrial brasileira havia se tornado oficialmente um estacionamento de carros. E então chegou o ano de 1996, exatamente 100 anos depois de sua construção original. No centenário da mansão Matarazzo, no ano em que deveria haver celebrações e homenagens, a estrutura finalmente cediu e desabou parcialmente. Eram décadas de abandono total. Estrutura comprometida pela tentativa de implosão, falta absoluta de qualquer manutenção. A mansão estava morrendo e a família não perdeu um segundo. Começaram imediatamente o processo de demolição completa e definitiva do que ainda restava em pé. Aquelas paredes históricas que testemunharam Francesco Matarazzo construir o maior império industrial da América Latina, que viram as festas mais luxuosas e exclusivas da elite brasileira, que guardaram obras de arte valendo milhões, que abrigaram gerações da família mais rica do país, foram sistematicamente derrubadas. Tijolo por tijolo, sala por sala. A biblioteca magnífica foi destruída e os livros raros descartados ou vendidos. Os salões de festa viraram entulho. As adegas foram esmagadas por tratores. As pinturas de mestres já haviam sido vendidas anos antes. Em poucos meses de demolição agressiva, praticamente nada sobrou da mansão Matarazzo. O terreno gigantesco foi então vendido para a Cirela Commercial Properties e para uma empresa do grupo Camargo Corrêa por R$ 125 milhões. Do valor total negociado, a família Matarazzo recebeu R$ 45 milhões em dinheiro vivo e o restante em permuta, recebendo 12 mil metros quadrados de área construída na torre comercial que seria erguida no local. O estacionamento que já existia nos antigos jardins continuou funcionando normalmente por muitos anos, enquanto os planos do empreendimento imobiliário eram desenvolvidos. A única coisa que sobreviveu inicialmente à demolição foi o portão monumental de entrada, o pórtico histórico com o brasão da família Matarazzo esculpido em mármore, e alguns bancos de pedra dos jardins. Mas até esses últimos vestígios tinham os dias contados. Em 20 de maio de 2011, 15 anos depois da demolição principal, o que ainda restava da antiga mansão Matarazzo foi completa e definitivamente demolido. O pórtico histórico de entrada foi derrubado. Os bancos de pedra foram quebrados e removidos. Absolutamente tudo foi apagado para dar lugar à construção da Torre Matarazzo e do Shopping Cidade São Paulo. Em abril de 2015, o shopping foi oficialmente inaugurado com grande festa e publicidade. Hoje, quando você passa pelo número 1230 da Avenida Paulista, esquina com a Rua Pamplona, você encontra um shopping center absolutamente comum e genérico. Lojas de roupas internacionais, praça de alimentação com fast food, cinemas multiplex, academia de ginástica,
Não existe uma única placa, memorial, foto antiga ou qualquer referência ao que existiu naquele lugar. Nada indica que ali ficava uma das mansões mais importantes e luxuosas da história brasileira. Nada lembra que o homem mais rico do Brasil morou ali. Nada celebra ou preserva a memória de Francesco Matarazzo e seu império industrial. É como se a mansão Matarazzo nunca tivesse existido. Como se aquele século inteiro de história pudesse ser simplesmente apagado e esquecido. E talvez essa seja a verdadeira e mais profunda tragédia dessa história toda. Não é apenas que a mansão foi fisicamente destruída, é que foi destruída deliberadamente, por escolha consciente, pela ganância pura de uma família que preferiu algumas dezenas de milhões de reais à preservação de seu próprio legado histórico e da memória coletiva de uma cidade inteira. Essa história levanta questões profundas sobre valores, prioridades e o que realmente importa. Francesco Matarazzo chegou ao Brasil sem absolutamente nada. Construiu com trabalho árduo, visão e determinação o maior império industrial que a América Latina já viu. A mansão que ele construiu era o símbolo físico e concreto desse sonho realizado. Era a prova material de que um imigrante italiano pobre podia conquistar absolutamente tudo através de trabalho e ambição. E seus próprios herdeiros, que receberam toda essa fortuna e esse legado de bandeja sem ter que construir nada, destruíram tudo por ganância, por orgulho ferido, por não conseguir aceitar que aquela casa tinha um valor que ia muito além do meramente financeiro. A família tinha opções, poderia ter negociado civilizadamente com a prefeitura, poderia ter transformado a mansão em museu, recebendo generosa compensação financeira do poder público. Poderia ter mantido o palacete preservado e construído ao redor no restante do terreno gigantesco. Mas não. Eles escolheram o caminho da destruição, preferiram dinamitar, preferiram demolir. Preferiram apagar completamente a própria história familiar. E São Paulo perdeu irreversivelmente um de seus maiores e mais importantes tesouros arquitetônicos e históricos. Você acha que a família Matarazzo fez a escolha certa? Deveria existir no Brasil leis muito mais fortes e eficazes para proteger nosso patrimônio histórico? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. Se você conseguiu ficar até o final desse vídeo, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar conhecer outros casos fascinantes de patrimônios perdidos e histórias trágicas do Brasil. Se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum vídeo. E me diz aqui nos comentários, que outro caso histórico brasileiro você gostaria de ver detalhado aqui no canal? Sua sugestão pode ser o próximo vídeo.